Muito boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista em Lagoinha, amigos que estão participando conosco deste culto, gente amada, gente abençoada e abençoadora. Estamos no último domingo do mês de dezembro, fechando as portas do ano de 2020. Graças a Deus conseguimos chegar até aqui. Ano de muitas lutas, muitas batalhas, muitos enfrentamentos, fatos novos com os quais nós nunca poderíamos imaginar enfrentá-los, os enfrentamos e agora estamos chegando a este momento de finalização do ano, para fazermos uma reflexão da palavra de Deus no culto desta noite. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você puder, ou então acompanhar a leitura do texto para esta finalização, que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo de número 8, é aquele texto que começa no versículo de número 31, intitulado O Cântico da Vitória. Só que eu quero ler a partir do versículo de número 35, são as expressões que eu quero pensar com você um pouquinho e também compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. O texto diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oremos então. Querido Deus e Pai, faze-nos tomar posse da reflexão deste momento, para que possamos enfrentar quaisquer lutas em nossa vida e possamos confiar única e exclusivamente na vitória que vem em Jesus. Por isso, Senhor, muito obrigado por esse texto fundamentado nas experiências do apóstolo Paulo contigo e que tem enriquecido a vida de todos nós como servos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero pensar com você numa expressão que é muito especial, que é a tônica desse capítulo 8 de Paulo escrevendo aos Romanos. Eu quero pensar com você sobre o tema somos mais do que vencedores. Sim, esta palavra, ela é proferida, ela foi escrita para cristãos que, como qualquer outra pessoa comum, ser humano comum, e não existe ninguém especial diante de Deus, alguns se julgam especialíssimos demais, mas não há ninguém que seja especial aos olhos de Deus. Todos fomos feitos da mesma forma e Deus tem por nós o mesmo tipo de sentimento. Deus não faz acepção nem discriminação de pessoas. Mas este texto, Paulo o escreve para aqueles que, tendo experiências pessoais com Jesus, estavam habilitados a enfrentar as batalhas da vida e se tornarem vencedores. Aliás, a proposta da palavra de Deus para todo aquele que crê em Jesus Cristo e o tem como Senhor e Salvador é de que todas essas pessoas serão sempre vencedoras. Serão sempre vencedoras. Pode haver, assim, algumas implicações, alguns pensamentos contrários, porque nós temos afirmações de Jesus preciosíssimas, que é para nos fazer pensar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu que no mundo nós só teríamos regalias. Aliás, quando se fala em vitórias, pressupõe-se que para se ter vitórias é preciso que se tenha lutas, é preciso que se enfrente adversários, é preciso que se tenha dificuldades,
é preciso que se ultrapasse as barreiras da dificuldade para levantar a bandeira da vitória. E então eu quero pensar com você. Neste ano de 2020, ano difícil, tivemos lutas com as quais nós nunca poderíamos pensar e nem imaginar estar envolvidos com elas. Esta pandemia, por exemplo, ninguém jamais poderia pensar que nós enfrentaríamos uma enfermidade e um problema tão grave como nós estamos enfrentando. Mas graças a Deus, porque estamos vencendo até aqui, até neste exato momento. Nós estamos vencendo esta batalha. E no mundo terreno, no mundo terrestre, muita gente está vencendo por causa dos cristãos que estão vencendo por meio da fé e por meio da oração. E, na verdade, quando nós enfrentamos crises, quando nós enfrentamos batalhas que aparentemente aos nossos olhos são intransponíveis, é porque a nossa fé está sendo provada, nossa fé está sendo testada. Mas há uma coisa que a palavra de Deus nos garante, que o nosso Deus, Ele provê e proverá sempre o escape para cada um de nós. Mas também precisamos entender que o Senhor Deus prova a nossa fé. E cada vez que a nossa fé é provada, nós precisamos nos apropriar da certeza da vitória e esperançosos da vitória e lutando confiantes na vitória, descansarmos no Senhor e partirmos à luta, à batalha. Interessante que para obtermos a vitória, nós temos que enfrentar, temos que ir à luta. Há muita gente que quer ser vencedor, mas foge da batalha, foge da luta. Não tem jeito. No mundo nós estamos colocados para lutarmos. Já que Jesus disse que teríamos aflições, Ele também nos deu as condições para nos prepararmos e enfrentarmos e vencermos as aflições e as batalhas da vida. O apóstolo Paulo, homem experiente com Jesus Cristo, um homem que não cria em Jesus, embora fosse um religioso, professo, um homem cuidadoso e zeloso, inigualável da lei judaica, mas ele não conhecendo a Jesus, ele não podia compreender aonde se repousava a esperança e a vitória dos cristãos que estavam se convertendo à palavra de Deus, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e por isso estavam dispostos a enfrentar toda e qualquer batalha. E por ser ele um perseguidor dos cristãos e ter carta branca dos imperadores e dos líderes religiosos para prender e para maltratar e finalmente para julgar e matar e sentenciar os cristãos, ele teve que conhecer esta realidade. E conheceu pessoalmente com a pessoa de Jesus Cristo. Uma vez entregue a sua vida a Jesus, uma vez despido de si mesmo, das suas vaidades por conhecer a Jesus e se dedicar à obra do Senhor e ter um relacionamento de intimidade, de crescimento em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele vem a nós com estas afirmativas. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Interessante que essa expressão, somos entregues à morte todo dia, ela tem sido uma realidade constante nos dias de hoje. Esta crise de pandemia ameaça o ser humano, a humanidade, todos os dias, em todo o tempo. Basta apenas um descuido para ser infectado pelo vírus do coronavírus, do Covid-19. Então, a palavra de Deus, ela está se cumprindo nos dias de hoje. Não estamos sendo entregues à morte por perseguições violentas, mas esta enfermidade e este vírus terrível, ele tem causado a morte de pessoas boas, de pessoas ruins, de pessoas que, mesmo se preparando,
foram contagiadas por aqueles que não se preparavam e com isto partiram para a eternidade e foram prestar contas a Deus. Mas foram vencedoras. Por que foram vencedoras? Porque elas já tinham a vitória decretada sobre as suas vidas em Cristo Jesus. A vitória que ninguém pode tirar. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, quem pode nos separar? Ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele vai descrevendo então os elementos que poderiam tentar nos derrotar nesta caminhada, nessa jornada de embates da vida aqui neste mundo. Ele diz, estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Paulo diz que nós vamos ser mais do que vencedores, a minha mente foi pensar em alguns homens de Deus que foram vencedores. Eles não conheceram a Cristo Jesus porque viveram antes dele. Não conheceram a Cristo Jesus pessoalmente, mas conheceram a Jesus através da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo, que sempre trabalharam em harmonia na condução deste universo. Eu penso, por exemplo, no jovem adolescente rei Davi, que antes de ser um rei, ele era um cuidador de ovelhas. E ele não tinha dimensão do que o seu povo estava enfrentando, ainda que seus irmãos pertencessem ao exército de Israel e estavam nos campos de batalha, mas eles estavam enfrentando, o exército de Israel estava enfrentando um desafio muito grande. Havia um homem guerreiro forte dos filisteus que fora ousado para desafiar um guerreiro, um lutador israelita. E quem vencesse aquele homem, o povo seria subjugado pelo vencedor, pelo povo vencedor. Só que em Israel não havia ninguém que quisesse enfrentar aquele homem devido à sua estatura, devido à sua força, devido à sua arma pesadíssima. Se alguém fosse alcançado pelas espadas e pelas lanças daquele guerreiro, seria morto cruelmente, porque seria transpassado, dada a força que aquele homem tinha. E quando Davi vai visitar os seus irmãos, levando alguma coisa que o seu pai manda para trazer notícias dos seus irmãos que estavam na guerra, e Davi viu aquele alvoroço e viu o gigante Golias saindo para desafiar, todos os dias desafiando o povo de Israel. Por isso que a palavra de Deus garante que em todo dia nós estamos sendo entregues à morte, estamos enfrentando batalhas, não é? E Davi, vendo aquela situação, ele se apresentou para lutar, já que ninguém queria lutar com aquele homem. E seus irmãos, principalmente, ficaram apavorados, porque conheciam a fragilidade física de Davi. Ainda não era um homem preparado, treinado, preparado para a batalha, para a guerra. Eles só não sabiam que Davi era um homem de comunhão e de contato com Deus. E naquele instante, então, quando Davi se apresenta à luta e que ele vai para a luta com o gigante Golias, o gigante o desafia e vai a ele com palavras ofensivas e palavras negativas para que Davi tremesse de medo. Davi olha para ele e diz, você vem a mim com espadas, você vem a mim com todo o seu armamento, mas eu vou a você em nome do Senhor. Eu vou lutar com você em nome do Senhor. Davi foi na certeza de que Deus iria pelejar com ele, iria dar a vitória que é necessária para que o povo de Deus não ficasse subjugado aos desafios do homem chamado Golias, do representante dos filisteus. Nós sabemos que no dia a dia nós temos muitos adversários,
nós temos o pecado que está à frente de nós temos decisões a serem tomadas que podem ser erradas ou nos levar ao desânimo e alguns até ao descrédito. Nós enfrentamos muitas batalhas, algumas previsíveis, outras imprevisíveis. Algumas surgem num imediato momento, uma enfermidade, alguma coisa para atrapalhar a nossa vida e até gerar a morte. Mas Paulo diz que em todas estas coisas, nem a morte e nem a vida, nada pode me impedir de ser um vencedor, de ser um triunfante em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E no encerramento deste último domingo do ano, do nosso culto online, quando nós estamos nos preparando para o restinho das atividades de 2020, é importante que eu e você saibamos, tenhamos a certeza que vamos iniciar um novo ano já com a vitória garantida, porque a nossa vitória está garantida em Jesus, somente nele. O nosso Cristo Jesus é triunfante, é vencedor. Ele está acima de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E nós podemos vencer qualquer obstáculo, primeiro, por causa do poderoso nome de Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no nome de Jesus, diz um dos nossos hinos. Quem está assegurado ou está seguro pelo nome de Jesus ou no nome de Jesus, ele encontra forças para vencer, ele encontra consolação nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de indecisões, ele entrega tudo na mão de Deus e ele sabe que o Senhor vai pelejar. A palavra de Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, somos mais do que vencedores por causa do nome poderoso de Jesus. Somos mais do que vencedores por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E aí nem a morte pôde detê-lo, porque ele venceu todos os adversários que nos condenavam para que pudéssemos ostentar a coroa da vitória, a coroa da vida. O sangue de Jesus, a Bíblia diz, que nos purifica de todo o pecado. Nós somos mais do que vencedores por causa do amor de Deus. Foi o amor de Deus que trouxe Jesus a este mundo. João escreve dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos mais do que vencedores por causa da fé. A fé, ela nos coloca diante de Deus. A fé move o coração de Deus. A fé move o braço de Deus. Como Jesus diz, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos ordenar aos montes que se transportem de um lugar para o outro. Por causa disso vem o famoso ditado que a fé remove montanhas. Sim, a fé nos capacita, nos habilita a sermos vencedores. E quantos de nós, neste ano de crise, de lutas e de pandemia, não aumentou a sua fé, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo consolação e pedindo respostas e soluções que vêm do Senhor? Sim, em Cristo Jesus, pela fé nele, nós somos mais do que vencedores. Então, nesta reflexão de fim de ano, eu quero conclamar a você que não feche a agenda de 2020 com incertezas, com insegurança. Se você tem algumas coisas que não puderam ser resolvidas, não desanime, porque o Senhor dos Exércitos está com a vitória nas mãos para lhe entregar. Você vai receber essa vitória se você não perder a sua fé, se você não perder a sua coragem, se você mantiver acesa a certeza, a esperança de que a coroa da vitória já lhe está prometida e garantida em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que nada neste mundo, nada no mundo físico, nada no mundo material e nada no mundo espiritual pode nos separar da vitória, do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Se você teve lutas e dificuldades, se você está passando por algum problema, acalma, aquieta o seu coração. O salmista escreve, ouvindo a voz de Deus, quando o Senhor lhe diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Sim, eu e você estamos sendo vencedores para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a honra e a glória pertençam somente a Ele, para que nós possamos cantar com alegria, com prazer, com orgulho, o cântico da vitória, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele nos ajudará até o momento final da nossa existência. Todos os nossos adversários foram vencidos em Cristo Jesus. Não há nenhum deles que possa impor sobre nós a derrota. Nós só seremos derrotados se nós nos descuidarmos e abrirmos mão da nossa intimidade com Deus e abraçarmos o pecado que tão de perto nos rodeia. Sim, o pecado, ele nos rodeia para tentar nos desviar da direção, da presença de Deus e da vitória que o Senhor tem para nos entregar, se permanecermos fiéis a Ele. Sim, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o prêmio, a vitória que já está nos reservada. Então, meu querido irmão, meu querido amigo que está participando deste culto, neste momento, seja um vencedor, faça parte da equipe vencedora, entrega seu coração a Jesus. Se você está desviado da presença do Senhor, volta para a presença do Senhor. Se você está afastado do Evangelho, da igreja, dos caminhos do Senhor, volte correndo, porque senão você está no time perdedor. Volta, porque a sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te pedir que todos aqueles que ouviram a tua palavra nesta noite não se desanimem, não fiquem frustrados. Antes, pelo contrário, que os seus corações se exultem de alegria na presença daquele que já venceu todas as coisas por nós. Que saiamos deste culto com uma convicção profunda de que nada pode nos derrotar, porque nada pode nos separar do amor do Senhor que nos foi revelado em Cristo Jesus. Querido Deus, sustenta aqueles que estão enfermos, sustenta os que estão enfraquecidos na fé para que suas forças se renovem, sustenta aqueles que estão doentes, sustenta aqueles que estão desempregados, sustenta aqueles que estão atravessando momentos de incerteza e de inseguranças, aqueles que estão sofrendo dificuldades emocionais, sentimentais, familiares, de emprego, de enfermidade, que nesta noite todos possam olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e olhando para Jesus, possam ver as janelas dos céus abertas e possam cantar o cântico da vitória. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por este ano que se finda, que na chegada do novo ano nós possamos entregar todas as ações da nossa vida nas mãos do Senhor. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas em 2020, apesar da luta tremenda, mas o Senhor nos fez vencedores. Continua conosco e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.